A falta de respeito é uma deficiência grave. A AVAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Adorei o Saúde Não Tem Preço. Remédios para hipertensão e diabetes de graça na rede. Aqui tem farmácia popular. Dias melhores para você e para todos os brasileiros. Pessoal, essa aqui é a Elisângela. Em 2001 ela teve tuberculose. Elisângela, quando foi que você desconfiou que estava doente? Eu tossia há um tempão, me sentia fraca, sem fome, suava à noite e tinha febre todos os dias. Que são os principais sintomas da tuberculose, principalmente a tosse prolongada, né? Mas eu procurei um serviço de saúde, fiz tratamento até o final e me curei. Isso é que é importante. A tuberculose tem cura. Brasil Livre da Tuberculose, uma campanha do Fundo Global. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir afogamentos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre está cumprindo uma promessa feita em programas anteriores, que apresentaríamos aqui um programa especial sobre a independência de Juazeiro. E este programa vai ser hoje com a presença de dois escritores juazeirenses. Cada um lançou um livro com o tema voltado exatamente para a independência de Juazeiro. Um deles é o professor Daniel Valker Almeida Marques, emérito pesquisador da história de Juazeiro. E o outro é o Paulo Machado, que inclusive já lançou um livro com o tema Padre Cícero, e está em vias de lançar mais um livro, e desta feita versa exatamente sobre a independência de Juazeiro do Norte. É um tema que não se esgota, como nós mostramos aqui num programa sobre a bibliografia do Padre Cícero. Já são mais de 300 obras, e sempre haverá pesquisa e sempre haverá motivação para novas obras. Por isso, fique conosco, que vocês vão ver que este programa vai ser muito interessante e você vai participar usando inclusive os nossos telefones para a comunicação, para a interrogação de qualquer dúvida que você tenha durante o debate. Boa noite, Vasquez. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Cumprimentar aqui os nossos convidados, Dr. Paulo Machado e nosso amigo Daniel Valker.
Certamente, Luiz Carlos, que falar sobre a história e principalmente sobre a independência de Juazeiro do Norte é dar um mergulho na história, mergulho profundo. Até porque nós estamos hoje, atualmente, numa cidade extremamente interessante que é Juazeiro, uma cidade ousada, cosmopolita, cheia de contrastes, uma cidade bonita e feia, santa e profana, e para isso nós vamos explorar o máximo que puder aqui desses dois grandes historiadores com relação à independência, especialmente de Juazeiro do Norte. Esse programa, certamente, a gente queria oferecer neste mês de centenário, especialmente à juventude, ao jovem de Juazeiro, que precisa conhecer a história de Juazeiro. E nós vamos falar hoje sobre a independência, posteriormente nós vamos falar após a independência de Juazeiro do Norte até os dias atuais. Porque só o capítulo da independência, da luta, que certamente não aconteceu de uma hora para outra, houveram aqueles que trabalharam muito, se empenharam, que colocaram a sua coragem, o seu espírito cívico para tornar essa cidade independente. Só esse capítulo dá um programa ou dois ou mais, até porque o horário se torna curto quando o assunto é interessante. Nós queremos que o nosso telespectador participe conosco. Ok, nós lembramos mais uma vez que o nosso Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. Você pode contar com o Gigante das Tintas, que representa as marcas mais afamadas de tinta de todo o Brasil. A matriz é em Juazeiro do Norte, na rua São Pedro, 1273, mas tem também filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo. O Gigante das Tintas acaba de inaugurar mais uma filial em Juazeiro do Norte, na Avenida Castelo Branco, 2938. Bom, saudando os nossos convidados, como já dissemos aqui, Miguel, vamos mostrar logo as capas aqui dos livros. Esse livro aqui o professor Daniel Valca lançou logo no começo do ano. É bem interessante. Não dá para dar um close? Sim, isso, tá aí. História da Independência de Juazeiro do Norte. Daniel Valca. Essa foto da capa do livro do Daniel vai ser mostrada hoje também, que é a foto oficial da Independência de Juazeiro. O outro livro do Paulo Machado está aqui. Livro também que vai ser lançado agora no ano do centenário de Juazeiro, A Marcha da Insurreição, Paulo Machado. Ok, muito obrigado pelos closes. Bom, doutor Paulo Machado, o seu primeiro livro, voltado para Juazeiro do Norte, foi exatamente sobre os testamentos do Padre Cícero. Teve uma repercussão muito boa, porque teve, inclusive, dentro do tema, alguns assuntos que muitas pessoas desconheciam. Causou até, vamos dizer assim, um certo impacto. O seu novo livro, A Marcha da Insurreição, é verdade que foi calcado no trabalho de um jornal que foi criado em Juazeiro especificamente para cuidar da nossa independência? Boa noite, Paulo. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, ouvintes da TV Verde Vale. Boa noite, Vasco Landim, Luiz Carlos, Daniel Valk, grande pesquisador nosso aqui da região do Cariri. Olha, Luiz Carlos, esse nosso livro, eu queria deixar bem claro, ele não foge à regra de qualquer pesquisador quando vai elaborar um livro. Da sua concepção até a sua finalização, ele passa por aquela série de fatos que não podem ser relegados a segundo plano, como, por exemplo, a juntada de material, a garimpagem nas fontes de pesquisas, coletânea de informações esparsas, ler bastante para poder compreender aqueles fatos que irão ser abordados. Mas eu queria e faço questão de dizer publicamente que esse meu livro, ele ganhou um impulso maior quando eu recebi de presente de um nosso pesquisador, aqui que eu quero deixar isso bem claro, o nosso amigo e pesquisador e historiador Antônio Renato Casimiro, que com o Daniel Valk, que está aqui comigo, formam essa dupla sertaneja de historiadores da nossa terra, do qual nós todos nos alimentamos com
com seus estudos, com as suas pesquisas, que tem dado uma contribuição ímpar à nossa história. Pois bem, quando eu recebi de Renato Casimiro as imagens digitalizadas do jornal O Rebate, que foi o primeiro jornal criado no Juazeiro no dia 18 de julho de 1909 pelo padre Alencar Peixoto, esse jornal ele traz e espelha toda uma estrutura típica de uma época marcada por instabilidade política reinante naquele momento. Ele é, na verdade, um impressionante painel histórico da nossa cidade. Quando eu me debrucei sobre aquilo, que eu trafeguei com mais desenvoltura sobre aqueles artigos do padre Alencar Peixoto, daí esse meu livro surgiu exatamente dessa consciência da importância desse momento histórico que o povo do Juazeiro precisa conhecer. São páginas brilhantes, importantes, significativas para todos nós juazeirenses. Isso perguntar, por que isso? Os nossos heróis estão lá no rebate. Foram eles que ergueram a bandeira da liberdade. Foi eles que conseguiram transformar o Juazeiro nessa autonomia, no município autônomo, que pôde andar com suas próprias pernas e se apresentar diante do Brasil inteiro, e hoje internacionalmente como uma das cidades mais estudadas, mais pesquisadas, e uma figura impressionante como essa do padre Cícero, que conseguiu ser, através de sua ação aqui nessa terra, essa mola propulsora do nosso desenvolvimento. Então, o meu livro, eu procuro levar o leitor para o ambiente dos conflitos que geraram exatamente essa evolução do Juazeiro que estava atrelado ao passado para o Juazeiro que se libertou dos grilhões do atraso, graças à retórica audaciosa do padre Alencar Peixoto, e graças também à voz moderada que, com a diplomacia do padre Cícero, soube conduzir isso de forma a não haver um levante com armas. Okay. A marcha da ressurreição surgiu não de forma graciosa, ela surgiu de uma revolta de um povo que queria lutar por a sua liberdade. Muito bem. Professor Daniel Walker, naturalmente, como um pesquisador desde jovem, ele já inclinou-se para esse lado da pesquisa, e não só na história de Juazeiro, mas do lado da biologia, quer dizer, do ensino, também sempre voltado para as questões do ensino. Daniel, quer falar um pouquinho também da sua obra, que é resultado naturalmente de uma experiência, não é? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vasques, telespectadores. Do mesmo jeito de Paulo, eu também utilizei bastante como fonte primária o jornal Rebate. Mas também tive de garimpar documentos, muitos dos quais inéditos, documentos que eu só fui conseguir em Fortaleza, através da participação de um amigo nosso, Anchieta Martinez de Montalverne, que é também um excelente pesquisador, guarda muitos documentos históricos de Juazeiro, e também fui buscar muitas informações nos memorialistas. Seuzinho Ribeiro, Amália Xavier de Oliveira, Padas Arias Sobreira e Dona Assunção Gonçalves. Essas pessoas foram de uma contribuição extraordinária. Paulo disse muito bem, a história de Juazeiro está no jornal O Rebate. A luta pela independência de Juazeiro está registrada para os anais da história no jornal O Rebate. Agora, a gente precisa aproveitar esta oportunidade em que Juazeiro caminha para comemorar festivamente o seu centenário de emancipação política. A gente precisa fazer vir à tona alguns nomes que permanecem esquecidos até hoje. A gente sempre procura falar nas pessoas emblemáticas, sobretudo aquelas que estavam no jornal Rebate, como o padre Cícero, Dr. Floro Bartolomeu, padre Alencar Peixoto, José Ferreira de Menezes e o professor José Marrocos. Mas é bom deixar bem claro que existem outras pessoas que deram uma contribuição extraordinária na luta pela emancipação política de Juazeiro e que são esquecidas. Muitas vezes elas até figuram em alguns livros, mas assim, como se pode dizer, até nas entrelinhas. Então eu acho que hoje é o momento oportuno para que a gente possa resgatar historicamente esses nomes
e que Juazeiro tem um preito de gratidão para com essas pessoas. Eu fico, de certa forma, até indignado, porque até hoje Juazeiro não prestou nenhuma homenagem ao Major Joaquim Bezerra de Menezes, que foi ele quem idealizou a luta pela emancipação política de Juazeiro. Ô Daniel, nós já estamos entrando basicamente na questão da emancipação política, da independência, da história da independência. Eu queria, até para curiosidade minha e certamente de telespectadores jovens, eu tenho um neto, ele tem 11 anos de idade e ele é bastante curioso. Ele está nos assistindo agora com certeza. Vasques Vinícius. Aí a gente começa a falar disso e ele diz, e como era antes da independência, como era antes? Então eu queria que você e o Paulo aproveitassem essa oportunidade até para os jovens. Como era essa vilazinha? Porque certamente o Padre Cícero não foi o primeiro capelão do Juazeiro do Norte. Houveram outros. Houve um primeiro que construiu certamente uma capelinha pequena e que em torno dessa capelinha se agrupou. Fala um pouquinho sobre isso aí, essa evolução desse povoado, até a gente chegar na data dos primeiros movimentos que eclodiram com a emancipação política de Juazeiro do Norte. Fala um pouquinho aí que eu acho que é interessante. Foi bom e até uma coincidência, porque semana passada eu estava conversando com um amigo e ele assim muito empolgado com esse pool de desenvolvimento que a nossa cidade está atravessando, e ele achava que isso era uma novidade muito grande, inclusive dizendo assim, que muita empolgação, que vem muitos estrangeiros para Juazeiro, vem muitos empresários, e eu disse, olha, infelizmente você não conhece realmente a história de Juazeiro, porque tudo isso que nós estamos vendo hoje já existia quando Juazeiro era povoado. Só para você ter uma ideia, eu até dei essa sugestão a um estudante da Universidade Federal do Ceará para que ele trabalhasse essa questão da migração aqui em Juazeiro, sobretudo essa migração estrangeira. Só para você ter uma ideia, Vaz, nós temos aqui um beato italiano. No ramo da panificação nós temos muitos portugueses. No ramo de tecido nós tivemos turcos. Nós tivemos um conde da Bélgica. Então Juazeiro já recebia esses estrangeiros naquele tempo. Então hoje isso não é novidade, pelo menos para quem estuda a história de Juazeiro não é novidade. Nós já tínhamos naquele tempo como povoado já sucursal de multinacionais aqui em Juazeiro, no povoado de Juazeiro. É por isso que eu digo sempre, nós juazeirenses, aliás nós não porque eu estudo, muitos juazeirenses não conhecem a história de Juazeiro. As escolas são responsáveis por isso. É verdade. Se as escolas trabalhassem melhor essa questão da história de Juazeiro, nós com toda certeza teremos uma juventude que realmente iria se ufanar. É uma história rica, belíssima, singular, a história de Juazeiro. Singular. E ela é singular e ela é interessante nos dois pontos. No ponto de vista religioso, por essa questão do milagre, que está caminhando hoje para ser um milagre eucarístico, e também a questão política. Então Juazeiro é realmente uma cidade muito importante, Paulo disse muito bem, é uma cidade internacional hoje, né? Agora, é preciso que as pessoas estudem mais a história de Juazeiro. Eu gostaria de saber se nos livros dos dois autores, se vocês falam daquela questão do contraste no processo natural de evolução de um povoado para a vila, para a cidade, porque o caso de Juazeiro me parece que foi atípico, né? Vocês citam isso no livro? Quer falar primeiro, Paulo? Bom, veja bem, é preciso dar ênfase a um detalhe que ninguém levantou aqui. Muitos pensam que o Padre Cícero foi o fundador do Juazeiro. Não foi. O Padre Cícero foi fundador do município do Juazeiro. Exatamente. E da cidade do Juazeiro. Isso. Porque quando ele veio aqui em 1871, para 1872. Quando ele veio aqui, já existia capela, já existia outros capelães, ele era o quinto capelão. Exatamente, o primeiro, Paulo, era isso aí que eu queria. O padre Pedro Ribeiro, que foi que criou a capela aqui, e que por isso que na bandeira do município tem duas datas, 1827, no brasão está lá, 1827 e 1911. Por que essas duas datas?
1827 foi o dia do lançamento da pedra fundamental da Capela de Nossa Senhora das Dores. Isso. Foi no dia 15 de setembro de 1827. Por isso que se comemora a festa da Padureira no dia 15 de setembro de 1827, porque foi o lançamento da pedra da Capela de Nossa Senhora das Dores. Fundada por quem? O padre Pedro Ribeiro, na fazenda Tabuleiro Grande. O padre Cícero só chegou aqui depois de 30 e poucos anos. 1872. Ele chegou aqui para celebrar a missa. 39 anos depois. A missa da 39 anos depois. Para celebrar a missa do Natal. 1872. Não, 1871. Para celebrar o Natal. Agora, para fixar a residência, 1872. Certo. Bom, então daí ele começou a sua vida. Agora é preciso entender uma coisa. O município do Juazeiro é o menor município do interior do estado do Ceará. Paulo, deixa eu lhe interromper, mas só para a gente ser um pouco didático. Aí o padre Cícero, o primeiro capelão foi o padre Pedro Ribeiro. Depois de 39 anos, o padre Cícero veio e se instalou em Juazeiro. Foi o quinto capelão. Aí, a partir daí, da chegada do padre Cícero, que a cidade começou a se transformar, crescer, se desenvolver e tal, o povoado, a cidade não, o povoado começou a crescer. Aí, ele passou desse período aí, o Juazeiro, dependendo do Crato, em torno de quantos anos? Porque começou o trabalho de emancipação em 1907, 8. O trabalho mesmo, a primeira reunião cívica que tornou-se pública mesmo foi no dia 18 de 18 de agosto de 1907. Bom, foi a reunião que foi na casa do Major Joaquim Bezerra. Só que ele fazia uma reunião com muito estardalhaço, o padre Cícero via aquilo com muita reserva. O padre Cícero era mais meio desconfiado, prudente. O Juazeiro não existia, o Juazeiro era Crato, tudo era Crato aqui. É verdade. E o que é que ocorria? As feiras do Juazeiro, os feirantes, iam fazer feiras lá no Crato. Levavam os produtos daqui para serem expostos lá. E lá era que existia realmente o comércio ativo. O que ocorreu para haver essa cisão do Juazeiro com o Crato? Agora, antes de dizer isso, é preciso entender o seguinte: o padre Cícero, como eu estava dizendo, o Juazeiro é o menor município. Não tinha área rural. Então, ele estimulou a indústria artesanal nos fundos de quintais. Ele pedia para as pessoas construírem candeeiro, panela de barro, pote, quartinha, pedia para fazer esteira, chapéus, na cutilaria, arreios, chinelas, chinelas de couro cru, chicote e rédeas para animais. Aí depois passou a evoluir na metalografia, fazia enxadas, machados, para exportar. Então começou aí a gerar aqui um crescimento, de certa forma que houve uma maior arrecadação de impostos. Bem diferenciado. O Juazeiro se destacou do Crato porque produzia mesmo, então ia fazer a feira lá. Até que uma coisa que causou um boicote econômico entre o Juazeiro e Crato. Paulo, vamos chegar ainda aí não, porque aí já está mais adiantado. Nós estamos já chegando na independência. Vamos dar uma voltazinha aí, porque eu gosto de fazer essa sequência para ficar um pouco entendido pelo telespectador, tudo tá certo? bem, fica à vontade. Você já falou aí na primeira reunião, tá certo? Mas eu acho que antes da primeira reunião, por exemplo, o padre Cícero se instalou, o Juazeiro cresceu aí com o artesanato, com as indústrias de fundo de quintal, os manufaturados, enfim, a agricultura também, que ele incentivava, ensinava e tal. Mas antes de acontecer isso, alguém veio de fora para cá. Essas figuras que foram baluartes, elas não são de Juazeiro. Por exemplo, o Floro. O Floro Bartolomeu. O Alencar Peixoto. Que eles, quando chegaram aqui, eu estou só induzindo para você pegar aí, mas o Daniel, filho da Bela, para você ter uma ideia. A história. Ô Vasco, deixa-me fazer com uma provocação com o Daniel. Porque na história de Jesus Cristo,
Você lê a história de Jesus Cristo, aí sabe tudo até os 12 anos. Depois Jesus Cristo desaparece da história e aparece já lá com os 30 anos, já para o sacrifício e tal. No caso do Padre Cícero, ele chegou aqui em 1872, e eu quero saber o seguinte, Daniel, desse 1872 até a data do milagre, que foi uma explosão enorme, tem fatos realmente relevantes nesse intervalo? Ou há também uma fase assim, meio obscura, meio parada, como há na história do Cristo? Bom, inicialmente eu gostaria de fazer uma breve explanação a respeito do nosso primeiro capelão. As pessoas quase não falam no Padre Pedro Ribeiro do Carvalho, e quando falam nele, apenas associa a questão do lançamento da pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora das Dores. Na realidade, o primeiro capelão de Juazeiro, ele foi uma espécie de colonizador de Juazeiro. Ele trabalhou muito pelo desenvolvimento do povoado, ele chegou a ser inclusive professor, se bem que a escola dele era mais ligada às questões religiosas, era uma espécie de professor de catecismo, como se dizia antigamente. Mas ele fez um trabalho extraordinário, e há fortes indícios de que foi ele realmente quem construiu a capela. Muita gente fala, inclusive isso tem nos livros, que foi o avô dele, o brigadeiro Leandro Bezerra de Menezes, mas não. Na realidade, o Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, ele era um homem rico. Ele, inclusive, deixou os seus bens para o seu avô. Ele era uma pessoa, realmente, que tinha muitas posses. Então, ele praticamente custeou a construção da capela. Um detalhe, nós não sabemos exatamente quando foi inaugurada a Capela de Nossa Senhora das Dores. Não existe nenhum registro histórico dizendo isso. O registro histórico que a gente tem é do lançamento da pedra fundamental, quando houve uma missa celebrada por ele, mas nós não sabemos a data exata quando a capela realmente foi inaugurada. E outra coisa, a gente vê, inclusive no quadro belíssimo de Dona Assunção Gonçalves, ela retrata a capelinha, e a gente tem uma ideia de que era realmente uma capelinha, mas não era uma capelinha tão capelinha assim, já era uma capela grande. A gente tem documentos históricos, inclusive esse resgate foi feito por Irmã Nete, em que o padre, o terceiro capelão de Juazeiro, já estava reclamando ao bispo que a nave principal da capela estava prestes a ruir, dando a entender que era uma coisa realmente não muito pequena, né? Então, eu acho que esse registro deve ser focalizado para a gente exaltar a figura do nosso primeiro capelão. Agora, dentro do que você perguntou, realmente o Padre Cícero, quando veio a Juazeiro, ele se destacou no começo como pregador. As pregações do Padre Cícero já estavam atraindo pessoas da redondeza. Muitas pessoas dos sítios vizinhos já vinham a Juazeiro para assistir às pregações do Padre Reginaldo Manzotti da época, que era o Padre Cícero. Porque era uma pregação diferente da até então aplicada pelos outros padres. O Padre Cícero não tinha uma erudição, ele não era um orador, mas ele sabia atingir as massas populares porque ele falava muito de perto com as pessoas. Ele entendia a alma sertaneja. Então, as suas pregações já estavam causando assim, um impacto muito grande. E outra coisa também que ele fez muito, era aquela pastoral domiciliar. Ele ia às casas das pessoas. Então, com isso aí, ele granjeou rapidamente a simpatia da população. E as pessoas passaram a frequentar a igreja com maior assiduidade. E aproveitar que essa multidão cresceu, que foi necessário ele pensar em construir uma nova capela, como de fato fez. Só que ele não fez exatamente uma capela maior, ele fez uma verdadeira igreja, que é essa que nós temos hoje, transformada em basílica. Mas quando o Padre Cícero a construiu, já era muito grande, e precisava ser grande para acomodar tanta gente. E um detalhe interessante, ela foi antes do milagre, ela já era grande, já tinha bastante gente. Quando aconteceu o milagre. Então o Padre Cícero, ele se destacou nesse período, antes da questão do milagre, como um pregador, um conselheiro, um professor, um amigo dos pobres e um trabalhador dinâmico. Essas eram as qualidades que o Padre Cícero apresentavam antes dessa questão do milagre. Muito bem. Aí começa a se aproximar, depois o povoado cresceu, né? Começou a ter os pequenos empreendimentos de fundo de quintal, hoje vezaria e tal, e começou a questão dos impostos, da arrecadação de impostos, e a população também estava crescendo, crescente a população, em função do Padre Cícero e desses outros atrativos econômicos da cidade de Juazeiro do Norte, que já despontava como povoado, mas com potencial econômico já. Tanto é assim que
foi apresentado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na época, um esboço das potencialidades do povoado, já as lideranças locais pedindo o apoio da Assembleia para a independência. Não é assim? E nesses idos, o que era que já tinha no povoado de Juazeiro, que já estava pensando assim grande em se transformar no município? Daniel, Paulo? Os dois, um depois do outro. Veja bem, essa atividade econômica do Juazeiro se desenvolveu dentro dessa indústria de manufaturas, de artesanato, e vinha do Crato os cobradores de impostos. E isso aí, além de... era o João Bento, um tal de João Bento, que era o representante do prefeito do Crato. E vinham policiais também para poder acompanhar aquela feira. Esses policiais ficavam bebendo, embriagavam, aquela coisa que a gente vê uma pessoa mal preparada para desempenhar aquele carro, aquela função de segurança geral, era mais um ambiente de intranquilidade na população. A verdade é que cada feira vinha aquele ressentimento desses impostos que eram cobrados daqui, que levavam para o Crato, e de lá não vinha nada de retorno em bens sociais, em transformações, de nada. Quer dizer, o Juazeiro se ressentia por esse aspecto. E, como eu ia dizendo naquela hora que você disse que eu estava avançando demais... A hora é essa. Aí, o que ocorreu que veio estimular a essa cisão. Acontece que veio uma missão pastoral de Fortaleza até o Cariri, e terminava no Crato, essa missão pastoral de Dom Manuel Lopes. Ele vinha para cá e o itinerário a Juazeiro foi excluído expressamente, quando deveria, já que existia um foco de fanatismo, caberia a missão vir até o Juazeiro para poder colocar aquelas pessoas, enquadrar dentro da religião oficial, vamos dizer assim. Mas o que ocorreu foi exatamente o contrário. Apesar do Juazeiro ter contribuído com doações para essa missão, a missão ficou no Crato, e lá no Crato montaram um palanque em frente à igreja lá, e o bispo deu autorização a um dos oradores mais frenéticos da comissão a baixar o verbo, descer o verbo. E ele começou a sua oração com essas palavras: povo nobre e altivo do Crato, peço permissão para falar do povo imundo do Juazeiro, que vive guiado por Satanás. Quem foi esse, Paulo? Foi o padre Antônio Tabosa. Ora, essa oração geralmente criou um mal-estar tão grande aqui no Juazeiro, que o padre Cícero disse para a população: olha, não vão na próxima feira lá ao Crato para evitar tabosadas, evitar um mal-estar, porque o clima está tenso. O que ocorreu? Todas as juazeirenses que trabalhavam no Crato, as domésticas que trabalhavam no Crato, na casa dos ricos, retornaram para o Juazeiro. Os agricultores que estavam trabalhando nas terras férteis lá, retornaram ao Juazeiro. Os feirantes do Juazeiro que iam fazer feira no Crato, deixaram de fazer. Ora, o que ocorreu com isso? Um esvaziamento total do Crato. E aí, pronto, esse momento fez o Crato compreendeu que Juazeiro era uma cidade emergente, que era uma cidade que estava crescendo, que ele dependia do Crato, do Juazeiro, porque essa arrecadação que ele deixaria de sofrer com os impostos que eram gerados aqui, iam realmente fazer com que o Crato se ressentisse muito. Ô Paulo, pelo seu relato, dá a impressão de que houvera um boicote, quando na verdade não houve. O aconselhamento foi para evitar... Foi interpretado de uma forma radical. Sim. Tanto é verdade que o próprio padre Cícero, a pedido das lideranças de lá, ele convenceu das pessoas a retornarem tudo normalmente, voltou tudo ao normal. Mas um atentado a Dr. Floro lá na mina de Coxá, que atribuíram também indiretamente ao chefe do Crato, isso veio exacerbar ainda mais o processo. Mas o que deflagrou mais ainda o processo foi que o padre Cícero tinha pedido ao governo do estado a autonomia do município, uma vez, e ele negou. Disse que só no próximo ano,
em 1910. Em 1910, quando foi reivindicado esse novo pedido para a autonomia municipal, que quem ia apresentar o projeto era o próprio Coronel Antônio Alves Pequeno, que era também fazia parte da Assembleia, mesmo como prefeito, que podia acumular as duas funções, prefeito e de deputado. Ele recusou apresentar. E o Dr. Flório teve que apresentar outro, mas ficaram blefando e queriam jogar para 1911. Foi aí sim que o Juazeiro tomou uma decisão unilateral. Disse, a partir de hoje, na verdade a proclamação do Juazeiro ocorreu, não foi no dia 22 de julho de 1911 não, foi no dia 30 de agosto de 1910, porque eles baixaram um boletim dizendo, a partir de hoje, o Juazeiro não reconhece mais o Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno como chefe do Juazeiro, nós não pagaremos mais impostos ao crato e não vamos agredir ninguém, mas se eles vierem cobrar aqui, armados, nós todos vamos nos armar para defender a nossa liberdade. E ficaram em vigília na Praça Padre Cícero, esperando a cobrança dos impostos. A Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade. Que é, interessante, viu, Paulo? Deixa eu fazer um intervalo, Vasco, viu? Deixa eu fazer um intervalo, já estamos passando o tempo. Quando a gente voltar, a gente vai continuar discutindo, mesmo porque nós começamos um pouquinho atrasado, mas nós vamos recuperar esse tempo lá na frente, eu prometo a vocês. Vamos ao intervalo e voltamos já. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. Bebê Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz, a melhor especialista em óculos do Brasil. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912.
Estamos de volta, amigo, com o nosso Tribuna Livre, que é um presente do Gigante das Tintas, programa que é apresentado 3 vezes por semana. Hoje nós estamos discutindo aqui a independência do Juazeiro, mas já podemos prometer que no dia 22 de julho, como o Vasco já lembrou aqui, nós vamos fazer um programa falando já do Juazeiro independente. Vamos trazer outros historiadores aqui para discutir exatamente o Juazeiro independente, a primeira eleição, a posse do padre Cícero, o pacto dos coronéis, a guerra de 14, enfim, os fatos mais relevantes do Juazeiro independente. Bom, nós ficamos com a questão aí do Daniel Walker para responder depois do intervalo. Vamos ouvir a resposta do Daniel. Nós perguntamos a Daniel como se encontrava naquele instante o povoado de Juazeiro, que tinha a pretensão de se tornar cidade. Se tinha critérios já estruturais, se tinha já um potencial para realmente ser uma cidade, Daniel. Bom, guardando as devidas proporções, era como se fosse o Juazeiro de hoje. Você tem uma ideia, um povoado no interior do estado do Ceará, no recuado ano de 1909, naquele tempo Juazeiro, como povoado do interior nordestino, já apresentava na zona rural 22 engenhos de cana-de-açúcar, 60 locais equipados para preparar farinha de mandioca. A cidade já contava com uma população de 15 mil habitantes. A zona urbana compreendia 22 ruas, 2 praças iluminadas a querosene, havia 2 padarias, 3 barbearias, 2 farmácias, 15 alfaiatarias, 18 escolas particulares e 2 públicas, uma tipografia, um jornal, uma estação de telégrafo, uma agência de correios, um tabelião e uma repartição da coletoria de impostos do Estado. Juazeiro também tinha naquele tempo um escritório de representação que tinha assim, é uma espécie de sucursal de uma firma francesa chamada Boris Frère, que era ligada à questão da borracha. E Juazeiro já exportava para lá. Tinha também 30 pequenas mercearias, bares, lojas de miudeza, lojas de tecido, um grande mercado artesanal já bastante atuante em Juazeiro, 40 mestres de obra, 8 ferrarias, 7 oficinas, farmácia, 15 fogueteiros, 20 oficinas de sapateiro, 2 ourivezarias, 35 carpintarias. Tinha Imagina médico, só, tinha um médico, já tinha médico e farmácia. Tinha um jornal também, um jornal. Doutor Floro era médico. Era médico, tinha um sim, tinha um farmacêutico. Doutor Mozart era médico. Então você imagine um povoado no ano de 1909, que estava se preparando para pedir sua emancipação e reunia, de fato, as qualidades necessárias para se transformar realmente num município independente. Ô Daniel, eu queria fazer uma observação aqui bem rápida. Tem só um detalhe aqui que eu queria acrescentar a palavra de Daniel, que aqui também fazia o refinamento do algodão e aqui exportava a borracha da maniçoba, que era exportada. Quer dizer, o mercado local já estava concorrendo com o da capital. Em exportação. Em exportação. Tinha um escritório, tinha um escritório aqui, né, de intercâmbio comercial, né? Mas eu queria ressaltar o seguinte, que naqueles idos a gente percebe pela história de Juazeiro que havia um sentimento cívico muito aguçado do povo. Ou por a liderança ser forte, ou então pelo bem-querer que a população queria. Porque você vê no instante em que eles fizeram a manifestação de não mais participar do comércio do Crato, que o Crato sofreu comercialmente com isso, foi uma atitude de civismo. Infelizmente hoje, eu entendo que o Juazeiro não está com essa civilidade toda, com esse sentimento de cidadania todo, que a gente tem chamado tanto esse povo para certos embates, defesa de causas populares, e às vezes a gente não recebe. Eu não sei se você vê dessa forma, Daniel. Vejo sim, e ainda tem um detalhe. Naquele tempo, no povoado, já existia uma instituição que praticamente bancava o desenvolvimento do povoado. Era a Companhia Melhoramentos do Juazeiro, do José André de Figueiredo, ele era o presidente. Eu me recordo de uma instituição semelhante que foi fundada em Juazeiro pelo Antônio Corrêa Celestino com esse mesmo nome, Companhia Melhoramento de Engrandecimento de Juazeiro, né? Por bem, que terminou, essa do Antônio Corrêa Celestino, terminou com o Hotel Municipal, né, que depois foi adquirido pela Prefeitura. Então você imagine, naquele tempo Juazeiro já tinha essa preocupação. Tem um jornal, eu acho isso da maior importância, um jornal grande, de 4 páginas. Combativo, né? Combativo. Defesa das interesses. Exatamente, e com um corpo editorial do melhor quilate, né?
José Marrocos, doutor Floro Bartolomeu. Daniel, eu vou pedir etc. as fotos, ver se o Fernando já pode colocar no ar aí aquela sequência de fotos, inclusive fornecidas pelo próprio Daniel Walker, que é dono do maior arquivo. Olha aí, essa foto, Daniel, é de Juazeiro de que ano? Essa foto... É um povoado ainda, né? Essa foto foi dada pra gente por Dona Assunção Gonçalves, lá do baú dela, e ela diz que essa foto representa Juazeiro em 1911. Eu já acho assim um desenvolvimento extraordinário. Se for realmente em 1911 essa foto aí, a gente já percebe que Juazeiro já tinha bastante casa. O Juazeiro começou mesmo o povoado em torno da igreja. Foi. Começou... A primeira rua, Daniel, tu tem assim uma... Bom, as ruas... Os dois jornais. O jornal Rebate de Juazeiro e o jornal Correio do Cariri. Esses dois jornais brigavam entre si. Travaram uma luta titânica, né? Exatamente. O jornal Correio do Cariri, é bom deixar bem claro que ele era do prefeito de Crato, Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Certo. O Rebate, você já falou, muita gente pensa que foi o José Marrocos que fundou e não foi. Na realidade, José Marrocos não participou da fundação do jornal. Ele nem sequer foi convidado para assistir à inauguração. Ele ficou muito chateado com isso. Daniel? Aí é José André de Figueiredo. É uma pessoa da maior importância na história de Juazeiro. Esse homem foi prefeito de Juazeiro, foi presidente da Câmara Municipal. Ainda não como Câmara, ainda como Conselho Municipal, não foi? Não, depois ele foi como prefeito, como Câmara mesmo. Câmara também. Câmara também, exatamente. Ele foi, como ele era presidente da Câmara Municipal, quando o padre Cícero se afastou, ele assumiu, ou melhor, nem sequer assumiu. Ele deveria assumir, mas não assumiu. Porque já estava naquela questão de rabilista aqui em Juazeiro, e ele achava que ia ser subjugado por Floro Bartolomeu e preferiu não assumir. Ô, Daniel, o Alencar Peixoto, o padre Alencar Peixoto, ele teve um papel fundamental na independência de Juazeiro. Mas por trás disso havia algum interesse político, alguma coisa? Deixa ele nominar esse aqui. João Bezerra de Menezes. Olha aí, o João Bezerra, o coronel, né? Tem dois Bezerra aí na jogada, né? Esse tem o Joaquim Bezerra de Menezes e esse é o José. Seu José. Não, João Bezerra. Esse aí não tinha patente. Esse foi prefeito de Juazeiro. Foi prefeito de Juazeiro, sim. Foi prefeito de Juazeiro. Ele foi quem assumiu quando o padre Cícero foi deposto. Exonerado. O padre Cícero foi exonerado pelo... Franco Rabelo. Carvalho Mota. Ah, não pelo Franco. Olha, um detalhe aí, muita gente pensa que foi o Franco Rabelo, mas o Franco Rabelo não havia assumido ainda o governo do Estado. Certo. Então, não foi ele quem fez Vamos, realmente Fernando, a demissão. Passa a outra, a próxima, Fernando. Vamos ver a próxima foto, Fernando. Me parece que ele colocou... Olha aí. Bom, aí está o prédio, esse prédio de cima, o primeiro, foi o local onde se realizou a sessão solene de posse do prefeito de Juazeiro. E também o local onde se realizou o Pacto dos Coronéis. Isso em outubro de 1911. 4 de outubro de 1911. E embaixo aí, como está hoje. Como está atualmente. Como está atualmente o prédio, né? Quer dizer, duas fotos bem interessantes, né? Históricas, né? Detalhe também, nesse prédio onde houve a posse do prefeito, se realizou também o baile, uma festa organizada pelo Dr. Floro. Certo. Tem ainda próxima? Tem mais alguma? Tem, sim, tem. Quem é esse cidadão esse aí? Joaquim Bezerra de Menezes. Esse é que é o Joaquim Bezerra de Menezes. É aquele homem que queria ser Paulo o prefeito. Falou que houve a reunião na casa dele. Reunião, né? Exatamente. Exatamente. Esse era dono de quase todas as terras? Filho de famílias tradicionais do Cariri, né? Dono do sítio Salgadinho, sítio Juazeiro, né? Tá aí Era o fazendeiro mais rico do local na época, né? Né? E esse aí todo mundo conhece. Bom deixar bem claro que essa é a foto oficial que o padre Cícero mandou imprimir para divulgação quando assumiu a prefeitura de Juazeiro. Foto oficial, como prefeito de Juazeiro do Norte. Passa a próxima. Ainda era intendente nesse tempo, Daniel? Chamava-se intendente. E um detalhe, não existia naquela época a figura do vice-prefeito. Aqui, Floro Bartolomeu, né? Essa foto é da época, 1909. Dr. Floro Bartolomeu, recém-chegado a Juazeiro, o padre Cícero e o padre Alencar Peixoto, aí do lado direito. 1909? 9. Ele chegou em 8, não foi? Foi. Alencar Peixoto chegou primeiro. Foi, sim. Esse prédio, Daniel, é onde? Esse prédio foi mostrado, aí na frente funcionou durante muito tempo um estabelecimento de ensino chamado Ginásio Santa Terezinha. E vizinho a ele, esse prédio que tem 3 portas embaixo e 3 portas em cima, aí foi o local onde funcionou o jornal O Rebate. Pois é.
Era ali na rua Alencar. Aí na rua Doutor Floro com Padre Cícero. Doutor Floro com Padre Cícero. Cruzamento dessas duas ruas. Depois Dona Maria Xavier montou aí uma instituição, não Ela foi? próprio. Esse colégio mesmo, a que eu me referi. Aí esse quadro simbolizando o famoso comício que aconteceu no dia 7 de setembro de 1910, quando de fato Juazeiro deu o seu grito de independência. Na minha opinião, a independência de Juazeiro aconteceu aí. Aqui. Aí foi quando Juazeiro se negou a continuar pagando impostos a Crato, foi criada a bandeira, que é essa que está hasteada aí, já com a cor azulzinha, e ao lado está o autor da tela, que é o Chico Nobre. Esse rapaz parece um pouco com o Ricardo E é importante é da família deles. Viu, Vasquez? Chico Matos. A importância do Padre Alencar Peixoto, ele segurando essa bandeira do rebate, ele disse uma frase que é muito histórica. Exatamente isso que eu queria que você falasse. Essa frase, eu provoquei falar sobre o Padre Alencar Peixoto. Esse retalho de pano será minha mortalha se por ventura eu morrer na defesa do Juazeiro. Agora, isso mostra... É profundo, né? É verdade. Isso aí, olha o quarteto aqui. É o quarteto de redatores do jornal O Rebate. O Rebate. Padre Alencar Peixoto, Dr. Floro, pela ordem, né? Dr. Floro, José Ferreira de Menezes e o professor José Marrocos. Isso. Agora, o Padre Cícero não escrevia para o jornal. Não. O Alencar Peixoto era inflamado, era colérico, histérico, polêmico. Você falou no começo aí que a gente apontasse as causas que motivaram a luta pela independência de Juazeiro. Eu queria fazer a seguinte referência bem rapidinho. Eu vou nomear 3 pessoas que se apresentaram como baluarte da independência de Juazeiro, e são 3 pessoas que se apresentaram, mas com 3 motivos bastante diferentes. Vou começar pela ordem cronológica. O Joaquim Bezerra de Menezes, filho da terra, ele não gostava de Romero. Ele sonhava com um Juazeiro formado com uma população genuinamente juazeirense. O segundo, o Padre Alencar Peixoto, ele brigou, ele é cratense, ele brigou com o prefeito da sua terra natal e veio encontrar refúgio em Juazeiro, justamente na casa do Padre Cícero. Há fortes indícios de que foi ele quem, de fato, redigiu aquele boletim conclamando a população para a reunião cívica que se realizou na casa do Major Joaquim Bezerra de Menezes, a que Paulo se referiu no começo. Queria se vingar pelo teor do boletim, com toda certeza aquela linguagem era realmente do Padre Alencar Peixoto. Mas acontece que o Padre Alencar Peixoto já veio mal intencionado, ele já estava interessado em fazer a independência do município, contanto que fosse indicado o seu primeiro prefeito. Então ele foi movido por interesses políticos, realmente. O grande desejo dele, e isso está bem evidente no decorrer da história, era ser prefeito do recém-criado município. E o Padre Cícero, aí tem uma surpresa. Em 1909, o Vaticano já estava prometendo criar uma segunda diocese no estado do Ceará. E o local escolhido para essa diocese seria a região do Cariri. O Padre Cícero, que passou toda a sua vida desejando a sua reabilitação com a igreja, ele achava que se conseguisse transformar o povoado em município, ficaria mais fácil ele trazer a diocese para o Juazeiro. Então esse foi o primeiro motivo, o real motivo que fez com que Padre Cícero se entusiasmasse pela ideia de emancipação do município. Depois a coisa virou bastante, porque ele se convenceu realmente de que não tinha condições de Juazeiro sediar o bispado do Cariri, porque o bispo de Fortaleza fez de tudo para evitar que isso realmente acontecesse, e ele percebeu também que o movimento de independência de Juazeiro estava tomando um rumo completamente diferente do que ele havia planejado no começo, no sentido de unificar a população. A população de Juazeiro, liderada, no caso, o movimento liderado pelo Major Joaquim Bezerra de Menezes, a população estava em conflito com uma população formada de nativos, os juazeirenses aqui nascidos, e os de fora, os adventícios, que eram os romeiros que vinham dos estados nordestinos. Essa população estava em desarmonia, e o Padre Cícero achou que ele seria, Padre Cícero, a pessoa adequada para unificar essa população e harmonizar essa questão. Aí o Padre Cícero mudou completamente, e como ele não tinha mais a menor possibilidade de trazer o bispado para o Juazeiro, então ele sim lutou em prol da independência, porque se convenceu de que realmente a causa era justa,
O Padre Cícero vivia um dilema extraordinário aí. Ele é filho de Crato, lutando pela emancipação de um município. Então, foi aí nessa fase aí que ele citou aquela célebre frase, né? Sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. Então aí ele mudou completamente. Agora, é bom que se destaque também, dentro do jornal Rebate, a figura do José Ferreira de Menezes, articulista, também defendeu bastante, escrevendo no jornal. Agora, a passagem de José Marrocos no jornal, também é bom deixar bem claro, ele não teve assim, não existe, eu acho que Paulo viu isso no jornal Rebate, quando pesquisou, não tem assim praticamente nenhum artigo de professor José Marrocos de cunho político. Ele trabalhava mais a questão do milagre e questões religiosas. Ele era realmente a pessoa ligada à literatura, parte mais intelectual. A parte de briga mesmo política, de reportagens inflamadas, de textos inflamados, esse sim, era do Alencar Peixoto e de Dr. Floro Bartolomeu. Alguns dos quais, também, até com pseudônimo. Escrevia muito? Quem? Daniel Floro, sim. Muito. Inclusive com pseudônimo. Alguns artigos de Floro, ele assinava com pseudônimo. Flávio Gouveia, por exemplo, era um pseudônimo dele. E os artigos de Floro eram realmente muito fortes, bastante fortes. Daniel, Dr. Mozart chegou a participar dessa brigazinha, né? Troca de amabilidades com os redatores de Crato. Dr. Mozart? Sim. Não. Não, época, não. Já foi depois, Dr. né? Mozart não estava nessa época aqui na região do Só Cariri, depois. Uma observação que eu gostaria de fazer com relação a essa abordagem de Zé Marrocos, que feita aqui por Daniel Walker, é que muita gente pensa que foi o Zé Marrocos foi um dos fundadores do jornal Rebate. E não foi. Não foi. Ele sequer fora convidado para participar da inauguração do Rebate, que houve um desgosto muito profundo. E guardou até uma mágoa por conta disso, foi. Né? Mas o problema é o seguinte, por conta desse desgosto que ocorrido por conta dessa falta de atenção para com o amigo, o Padre Cícero falou com o Padre Alencar Peixoto e pediu para ele escrever alguns artigos para o jornal Rebate, ser um correspondente. Só que os artigos do Zé Marrocos destoavam muito da linha editorial do jornal. Enquanto o Padre Alencar Peixoto falava em pegar em armas, Zé Marrocos só falava do céu. Então, destoava totalmente da linha editorial. Por isso que o Zé Marrocos, quando fazia alguma criticazinha, ele usava o nome, um pseudônimo de Bignon, mudava o nome, né? Mas, na verdade, o Zé Marrocos teve uma passagem, tanto que muita gente diz, e a emancipação política sem Zé Marrocos? Ele morreu exatamente, faltando 5 dias para ser proclamada a emancipação informal. Ele morreu no dia 14 de agosto de 1910 e a emancipação política do Juazeiro, a proclamação mesmo, foi no dia 30 de agosto de 1910. Ele não teve essa felicidade de ver o Juazeiro já emancipado, mas ele foi uma figura importantíssima, porque ele estava criando uma espécie de um colégio que era exatamente para orientar a juventude nesse desejo de civilização. É um instituto cívico que terminou merecendo o nome dele. Como o nosso tempo já está esgotado e como dizem os nossos colegas locutores esportivos, já estamos nos descontos e nós queremos distribuir 3 números desse livro. Vou pedir aqui ao Mister para mostrar também. Esse livro aqui foi editado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o nosso companheiro Vasques Landim. Tribunal de Justiça. Foi o Tribunal de Justiça. Agora o Vasques teve a honra de fazer uma apresentação na Assembleia, não é isso? Nós lutamos pelo resgate. Isso era um documento do inventário do Padre Cícero Dr. Floro, que se encontrava no Tribunal de Justiça. Nós fizemos um movimento na Assembleia, fomos até lá e trazê-lo de volta. E foi condensado desse documento que nós vamos ter o prazer de distribuir, né? Vamos distribuir 3. Olha, Vasco, vamos informar quem vai levar o livro hoje, porque no próximo programa, no dia 22, talvez em vez de 3 a gente possa distribuir muito mais, uns 6 ou uns 10, é possível. Mas hoje vai um para Felipe, que é do bairro Ocean Araripe, lá em Crato, que inclusive mandou uma pergunta para o Daniel. Não sei se não vai dar mais tempo para responder, porque já estamos nos descontos. Ele mandou perguntar de que forma o governo juazeirense pode levar os nomes das pessoas
que participaram da emancipação política do Juazeiro e como enquadrar esse fato histórico na educação juazeirense. O Daniel... Carlos, só para a gente pode colocar isso para o próximo programa, exatamente, né? Só para informar o nosso telespectador, esse sorteio está sendo feito pela sequência, né, das isso, ligações. Pela ordem das ligações. Pela ordem das ligações. As 3 primeiras chegaram, a gente... O segundo livro vai para Luiz de Souza, que é do bairro Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte, que também mandou uma pergunta para o Paulo Machado. O Padre Cícero foi fundamental para a independência do Juazeiro ou apenas um componente do processo? Isso já foi explicado, inclusive, no programa de hoje, né? É o segundo, Luiz Souza, também pode procurar aqui na televisão o seu livro, né? E o Edilberto Sobreira, todo mundo conhece o Edilberto, uma figura extraordinária, também vai receber esse livro. E mandou uma pergunta, ela é do bairro Franciscanos, diz: Paulo, primitivo topônimo de Juazeiro foi realmente alterado para Juazeiro do Norte em virtude de uma lei em 1943? Eu queria tirar essa dúvida dessa lei, né? Quando passou de Juazeiro para Juazeiro do Norte. 1943, o ano que o âncora aqui nasceu. Já faz muito tempo. Infelizmente, o tempo esgotado, vamos só citar... Está chegando mais aí, por favor. Mais outras pessoas que escreveram, o Fabiano, lá do João Cabral, que sempre escreve, né, para o programa, o Cícero Fernandes, dos franciscanos também, e ainda o Cláudio Melo, lá do Triângulo, e o Cícero Cleiton, do bairro São Miguel. Como nós já estamos ultrapassando os limites do tempo, Vasco, só resta agradecer aí aos nossos convidados. Agradecer ao nosso convidado, doutor Paulo, foi um prazer tê-lo aqui. Daniel, é sempre uma aula que vocês oferecem ao nosso telespectador e a gente agradece muito mesmo, porque nós estamos fazendo essa série de programas no Tribuna Livre exatamente na tentativa de chamar a atenção do juazeirense da importância da nossa cidade, da história da nossa cidade, que, como eu disse antes, começou de um povoado, hoje é uma cidade fantástica, cheia de contrastes, que reza e que profana, né? É bonita e é feia, enfim, mas é uma grande cidade e um grande povo. Obrigado, Paulo. Eu queria agradecer e eu estou satisfeito porque você está distribuindo hoje aí o testamento do Padre Cícero, que foi exatamente lavado pelo meu avô, Luiz Teófilo Machado. E tema do seu primeiro livro. E que foi objeto do estudo que mereceu Padre Cícero entre os rumores e a verdade. E é interessante também tornar público que você foi um dos que me incentivou e me pediu para que eu fizesse esse trabalho na Assembleia de resgate desses documentos. Foi uma luta grande, mas vitoriosa, graças a Vasco Landim também, que realmente participou ativamente dessa busca de trazer, porque não podia o juazeirense sair daqui para a capital para pesquisar sobre o Padre Cícero, quando nós tínhamos o memorial Padre Cícero. Era uma vergonha para nós juazeirenses, e graças a Deus ele voltou para o lugar de origem, que é o memorial Padre Cícero. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Esperamos que você esteja aqui no dia 22 de julho, participando naturalmente de mais um conclave, onde vai se falar do Juazeiro Independente. A sua presença é fundamental. Será um prazer. Agora eu gostaria que vocês pensassem já em aumentar o tamanho do programa, né? Porque 1 hora é muito pouco. No dia 22 será dobrado, 2 horas de duração. Não, já acertei. Já acertei com o pessoal do esporte. Vamos fazer uma troca de horário. No dia 22, de 19h30 às 21h30, e vamos estender um convite também a um grande historiador caririense, lá da cidade de Barbalha. Precisa dizer o nome? Doutor Napoleão. Isso, doutor Napoleão Tavares Neto, que recebe o nosso abraço e vai receber também o nosso convite oficial. E os livros vão ficar à disposição aqui na televisão para os que foram sorteados. Muito obrigado, meu caro telespectador. Até o próximo programa e boa noite.